Eita, cheguei no segundo trimestre, o quarto, o quinto e o sexto mês. Oh, minha mãe, que eu vou me produzir. Que agora todo mundo fala que é a fase de ouro. É a fase de ouro, os 3 primeiros é só vômito. Agora... Ó que bocão. Nossa. Cereja. Ui. Cadê o balde? Uma semana depois... 5 meses... Cadê o papel? Povo brasileiro. A começar a minha família. O vômito é emocional. Todo mundo bagunçando a casa e eu passando mal. Pré-natal. Não tem uma nutricionista para me orientar. Já fui no CAPES, não quiseram me internar. Não tem nenhuma. Ai, cabeça. Rede de saúde mental para gestante. E o povo não sabe que a gente é mulher. E meu batom custou R$70. Eu vou parar de gastar isso, que não vai adiantar. Cadê o espelho? Eu vou no samba mais tarde. Aí lá com as outras mães, a gente faz o abaixo-assinado. E também o rebolado. Cadê o balde? O balde dá pra tocar também, né? A gente está na 8ª roda de conversa do projeto Sorriso de Mãe, onde a gente tem o foco, né, nos aprendizados sobre a gravidez, sobre os direitos da gestante. E hoje a gente está com a Carla Caldeira, da Coordenação Materno-Infantil, para aprender sobre o segundo trimestre de gestação. Mas antes, Carla, fala um pouquinho quem é você, qual a sua formação, de onde você vem. Eu sou Carla Caldeira, sou enfermeira obstetra, trabalho aqui na coordenação, sou referência técnica da coordenação materno-infantil do nível central, aqui na Secretaria Estadual de Saúde. Trabalhei muito tempo na assistência, no Hospital Sofia Feldman, trabalhei também no Hospital Vila da Serra, mas a minha atuação maior é lá no Sofia, trabalhei também na maternidade Odete Valadares. E já tem um tempo que eu estou na coordenação materno-infantil, que é agora no nível da gestão, né? Ajudando aí a propor políticas e melhorias aí para o nosso acesso e para o acesso das gestantes ao Sistema Único de Saúde. É um prazer estar aqui com vocês, contribuir aí um pouquinho com vocês nesse assunto. Justamente por essa necessidade de acesso à informação que a gente está buscando fontes seguras, né, para poder se informar. Então, o tema de hoje é o segundo trimestre de gestação, né, o 4º, 5º e o 6º mês. É o momento que às vezes a gente escuta que vai ser um momento de ouro, que não vai ter problema, que o pior é os 3 primeiros meses, onde vomita muito, e do 7º em diante, que tem o neném mais pesado, as contrações de treinamento.
mas talvez essa possa não ser uma característica de todas as pessoas, né, no segundo trimestre. E aí eu queria te perguntar o que existe de comum, né, sabendo que cada pessoa é uma pessoa, cada bebê é um bebê, mas o que acontece no nosso corpo nessa fase da gravidez? Bom, Mariela, é isso mesmo, né? Assim, não tem regra, né? A saúde não tem regra, não é matemático, e é isso mesmo que você colocou. Espera-se que neste momento seja aquele momento muito agradável, né? Mas de vez em quando tem algumas gestantes que saem um pouco dessa curva. Mas geralmente o segundo trimestre é um trimestre que tem assim, as adaptações já foram estabelecidas, né? É onde a gente observa a barriga crescendo mesmo, o neném vem, né? Você vai perceber melhor essa gestação, o útero vai aumentando. Tem ainda uns incômodos, isso vai acontecer. Tem algumas pessoas que vomitam ainda muito nesse período, né? Isso tudo por causa da gestação, né? As costas doem porque fica mais pesado, então a coluna fica mais sobrecarregada, então a gente tem que ajeitar um pouco melhor essa postura. O que a gente fazia, às vezes, no primeiro trimestre com uma facilidade maior, da agora para frente, a gente vai ter que fazer com mais cautela, né? Porque a barriga, a gente esquece, né? Porque quando eu estava no pré-natal, costumava ver muito. O gestante chega com a barriga queimada. O que é isso? Ah, eu encostei no ferro. Eu esqueci que a barriga cresceu, né? Então tem isso. Às vezes a gente esquece e aí a hora que a gente vai ver já tem lá uma marca, uma cicatriz de alguma coisa que a gente esqueceu. Esqueci que a barriga cresceu, fui com a barriga chegou primeiro, né? Então a gente tem essas questões do segundo trimestre, mas de uma forma geral é um trimestre gostoso, é onde você vai ter a possibilidade de curtir mesmo a gravidez, né? De descobrir algumas coisas, mas os enjoos, eles podem acontecer, podem manter, podem, mas aí, né, você já consegue observar o que eu como que ainda me dá muito enjoo, né? Eu tenho mais enjoo de manhã, eu tenho mais enjoo no final do dia, eu tenho mais enjoo à noite, né? Azia, você vai ter. Tem muita gestante que ainda tem o tempo todo, ainda tem muita azia, mas aí é aquelas descobertas mesmo. Olha, evitar fritura, né? Alimentos muito condimentados, o café costuma dar azia nas pessoas, o pão, né? Geralmente elas costumam falar, olha, a gente precisa estar comendo pão, não pão novo, o pão velho, do outro dia, porque a ação do fermento já atuou, então ele dá menos azia. Tem gente que aí vai descobrindo mesmo, é uma fase de descoberta, né? A gente tem, a literatura traz muito as informações, mas, na verdade, cada pessoa reage de uma forma. Então, elas são as descobertas, né? Então, assim, tem gente que fala, nossa, quando eu tinha azia, eu chupava gelo, chupei gelo a gravidez inteira. A outra pessoa fala, nossa, eu não posso chupar gelo de jeito nenhum, isso me deixa muito ruim, eu fico com a garganta irritada. Então, assim, são descobertas. O que funciona para uma não quer dizer que vai funcionar para todas, mas tem algumas coisas que são senso comum, né? Essa questão mesmo da postura, a barriga está crescendo, né? A gente fica mais lento, o caminhar é mais lento, tudo tem que ser com mais cautela, por causa das quedas, né? É só a gente falar, gestante não pode cair. Você nunca cai. Aí você engravida, você cai, né? Então, tomar mais cuidado, fazer as coisas de uma forma mais lenta, para evitar essas quedas, para evitar se machucar, né? Não ter esse tipo de problema. E aí, se adaptando mesmo a essas questões. A questão da coluna mesmo, né? Porque a gente fala que a barriga cresce, então desvia um pouco o centro da gravidade. Então, tomar esse cuidado, porque da agora para frente a barriga vai crescer cada vez mais. Então, você pode ter, né, uma dor nas costas, aí tem os exercícios, é bom fazer uns alongamentos. Se a pessoa não faz, se ela já faz, é ótimo, se consegue manter qualquer atividade física que seja feita antes da gestação, que possa ser mantida durante a gestação, é sempre bom. Né? Lógico que se você jogava um futebol antes da gestação, você não vai conseguir correr atrás de uma bola com uma barriga. Mas acontece que manter alguma atividade física leve, que você consiga fazer, é sempre bom. Fora da gravidez e também durante a gravidez. Lógico que com a gestação, tudo tem que ser feito com mais cautela. Mas nada que não é proscrito, né? A gente pode fazer, mas com mais cautela. Assim como os alimentos, né? Aqui que eu não posso comer isso, não posso comer. Aqui tem gente que come, né? Tem um tipo de alimento que dá mais gases. Se você que sabe que esse
alimento já te provoca mais gases, evita, porque o gás é incômodo, né? É mais uma coisa para te incomodar, então é bom evitar. E aí vai fazendo essas descobertas mesmo, mas é um período gostoso, né? É um período que precisa ser aproveitado, precisa ser curtido, porque é um período que, apesar de ter esses atropelos, ele passa muito rápido, né? Como passa, a gente às vezes acha, nossa, o primeiro trimestre da gravidez parece que não vai acabar nunca. Aí chega o segundo trimestre, parece que ele é tão curtinho, que na hora que você está aproveitando, já chega na hora do neném nascer. Mas é um bom momento, né? O momento das descobertas, aí vem as questões da amamentação, a mama vai crescendo, você vai percebendo mudanças. Então, tudo isso é preparar mesmo o corpo, né? Para poder estar esperando esse bebê, para poder estar recebendo esse bebê e que você também esteja bem, né? A mãe, para receber bem o bebê, ela precisa estar bem. Então, é mais ou menos essas questões que trazem no segundo trimestre da gestação para a gente. Sim, eu mesmo percebi que eu tô perdendo muito o equilíbrio, né? Às vezes eu tô retinha e do nada parece que eu bebi cachaça e caio, né? E aí, teve um dia que eu caí, bati no vidro de box do banheiro, o vidro soltou. E aí, depois disso, eu falei: não, não vou correr para vomitar no vaso. Dentro de casa, eu vou andar com um balde, que é menos sufocante do que vomitar dentro da sacola, né? Então, eu já ando com o meu baldinho aqui. E a gente vai percebendo o umbigo, né? Diminuir. Eu falo: nossa, esse umbigo meu vai pular para fora, né? O corpo muda completamente. E aí existem alguns exames, né, que a gente precisa fazer nessa fase da gravidez e são exames que depois de um certo tempo, se a gente não tiver feito, a gente não consegue. Então, eu queria te perguntar o que é importante a gente estar atenta para também ser ativa no pré-natal, né? Porque às vezes se a gente em vulnerabilidade, meio frágil, esquece de perguntar, ou mesmo vai para consulta e é quase sempre uma sobrecarga, às vezes, né? O posto de saúde. Se a gente não tiver alerta em quantas semanas a gente está, em que é que a gente está sentindo, às vezes esperar só do atendimento lá de ponta pode ser um desafio, né? Então, o que é que tem de exames importantes para a gente fazer nesse período, Carla? Bom, Marielle, tem os exames de rotina mesmo do segundo trimestre, né, que eles são importantes. Geralmente tem, ele vem com VDRL, vem com exame de urina, um hemograma, né, isso vai estar mesmo nos protocolos de atendimento do pré-natal. Se é um pré-natal por causa de uma gestação de risco, tem alguns outros exames que podem ser solicitados de acordo com aquela patologia que a gestante possa ter, né, ou estar desenvolvida. Às vezes é uma hipertensa crônica, já faz uso de medicamento, já fazia uso de medicamento antes da gravidez, e aí durante a gravidez, às vezes precisa de ajustar essas doses de medicamentos, então podem ser solicitados, seja necessário mais exames, né, do que uma gestante que é de risco habitual. Então, assim, está sempre bem atento mesmo. Não tem como eu te falar assim, quais são os exames, porque às vezes pode diferenciar um pouco, mas geralmente é um hemograma, um VDRL, o exame de urina. É muito comum durante a gestação ter infecções de urina. Às vezes você faz xixi toda hora, mas não esvazia a bexiga por completo. Então é importante, geralmente se solicita esse exame, é importante que ele seja feito, porque uma infecção de urina ela pode desencadear um parto prematuro, então é importante estar atento a essas questões, né? Assim como a alimentação, por causa da questão do ferro, do suplemento, aí tem a questão do sulfato ferroso, né? E aí no hemograma você vai observar se a gestante tem uma anemia ou como que está o nível de ferro, se pode melhorar isso, né? Então, às vezes precisa de uma suplementação, às vezes o sulfato ferroso é o suficiente, às vezes precisa de mais alguma coisa, então, ou às vezes só alimentação e o sulfato ferroso. Então, esses exames, eles são importantes mesmo, e assim, às vezes não precisa de vocês lembrarem quais são, porque eu acho até que é muita informação. Mas só de chegar e lembrar de perguntar, preciso fazer algum exame? Já é importante, porque aí vocês relembram a pessoa, o profissional que está atendendo. Né? Porque você falou, muita sobrecarga. Então, nossa senhora, eu vou agora para a consulta de 7 meses, eu tenho que pedir esse, falar para ele, pedir esse exame. Não, não precisa de guardar esses exames. Você já tem muita coisa, a gestante já tem muita coisa para preocupar. Então, você pode chegar para a pessoa que está te atendendo, para o profissional, e falar, olha, fulano, tem exame para fazer nesse mês? Porque aí você já vai lembrá-lo. Né? Se ele não pediu, ele vai te pedir. Se o profissional não pediu, ele vai pedir o exame. E porque às vezes aquele acaba esquecendo mesmo. Então é bom
Sempre, toda consulta que for perguntar, olha, tem algum exame que eu tenho que fazer esse mês? Né? É importante fazer algum exame? Vacina antitetânica, né? É importante tomar a vacina, então tem as doses, são geralmente é uma dose da vacina que toma no segundo, no quarto e no sexto mês de gestação, mas é importante estar acompanhando mesmo para ver se tomou. Às vezes não tomou do sexto, toma no sétimo, não tem problema, mas é importante tomar a vacina, porque a gente faz uma previsão de onde a gente vai ter o bebê. Mas pode acontecer imprevistos, né? Você pode ter um bebê dentro do carro, não dá tempo de chegar. Então, a vacina antitetânica ela é importante para prevenir mesmo o tétano. Então, é disponível na rede básica, no centro de saúde, é importante fazer o uso da vacina, assim como o sulfato ferroso, né? O sulfato ferroso é importante para a gestante. Geralmente, no centro de saúde é disponibilizado o sulfato ferroso, é importante fazer o uso. Às vezes, assim, tem gente que tem uma intolerância muito grande com sulfato, tem diarreias e tudo, é complicado, mas é uma vitamina que é bom, assim, é importante tomar, assim como os alimentos, né? A gente vai falar, você tem que comer isso, comer aquilo, não. Você vai comer o que você tem em casa, mas reforçando que, né, as verduras são importantes, os legumes são importantes. Então, assim, a gente vai fazer uso daquilo que a gente tem em casa mesmo. O importante é se alimentar bem para você estar, né, ter uma boa estrutura para estar esperando e recebendo o seu bebê, tá? Um exame que eu perdi de data para fazer foi o ultrassom morfológico, que ele só é até 24 semanas. E aí, quando eu fui ver, nenhum lugar aceitava fazer mais, né? E parece que ele ainda não é possível pelo SUS. E ele Isso. identifica a genética, né, da criança mesmo. Mas aí eles disseram que só tem estudos até 24 semanas. Depois disso, não tem como perceber se tem alguma necessidade especial, né? Tem alguma formação que precisa de cuidado. Então, eu perdi esse exame. E outro que eu quase perdi foi o da diabetes gestacional, que parece que também tinha um prazo para fazer. Você tem um prazo, na verdade, você faz eu esqueci o nome dele agora. Tem o teste de tolerância oral à glicose, né? Que você toma o destrozol, mas você faz no momento, agora no segundo trimestre, e depois no final também. Se você tem uma alteração na sua glicemia, realmente faz uma glicose de jejum, né? Um exame. Se tem essa alteração, ele vai te pedir, o profissional vai te pedir para você fazer esse teste oral, de tolerância oral à glicose. Então, é um exame um pouco mais demorado, você vai para o laboratório, tem fazer o exame de jejum, depois toma um destrozol, que a gente chama, é um líquido bem açucarado, e aí você repete o exame, né, uma hora depois, mas mais para frente vão te solicitar novamente esse exame. E é importante não deixar ele para eu fiz ele no último dia, e como a gente tem que beber o líquido, né? Se eu vomitasse o líquido, aí não tinha mais jeito. E é mais comum do que a gente imagina, né? Só aqui a gente tem 5 gestantes com diabetes gestacional. E às vezes algumas vão até para. No Sofia Feldman tem tipo um alojamento, né? Onde Sim, as mães são cuidadas e a diabetes gestacional é algo que precisa de cuidado, né? precisa de cuidado, a diabetes, a hipertensão, né? A cardiopatia, precisam de cuidados. A diabetes mais, porque a diabetes, não que as outras não tenham importância, mas é porque a diabetes você tem que controlar ali mesmo a sua alimentação e você tem que medir a glicemia. É igual uma pessoa diabética mesmo, né? Ela tem que ajustar a alimentação dela, não é de tudo que ela pode comer, não pode ficar muito tempo sem alimentar, então tem que ir fazendo as adequações. Às vezes não é necessário tomar insulina, às vezes precisa de entrar com insulina, né? Às vezes só a medicação, só a orientação da dieta é o suficiente para controlar isso. Vai ser a dieta com alguma atividade física que pode ajudar, né, a manter o nível de glicose dentro do padrão, de acordo com a idade gestacional mesmo. Então, tem alguns ajustes, e aí até que a gente consiga fazer até que a gente gestante consiga se adaptar a isso, a gente precisa de ter esse acompanhamento mais próximo, né? Por isso ele é importante. Tem sido um desafio, assim, ter uma sabedoria na quantidade doce, de quantidade doce que eu, por exemplo, tenho ingerido na gravidez, né? E outras gestantes também. Aí, na roda de conversa sobre alimentação, a gente teve aqui uma terapeuta Ayurveda, e ela falou que dá vontade de comer açúcar, porque o açúcar, ele ajuda a formar o músculo do bebê. Só que a gente vai buscar o açúcar industrializado, né? Que faz mal na saúde.
E aí tem, dentro das frutas, da uva passas, né, propriedades que conseguem, às vezes, suprir essa vontade que a gente tem, né? De comer doce, é isso mesmo, né? É bom essas, essas buscas alternativas mesmo, porque ajudam, né? É isso mesmo. A gente às vezes faz uso de um açúcar que vai nos prejudicar, né? Enquanto você tem um açúcar que você pode consumir, que vai te beneficiar, na verdade, né? É muito interessante mesmo essa questão da relação que a gente tem com os alimentos. E é importante estar buscando mesmo, procurando a ajuda de um nutricionista. Às vezes, na própria unidade básica de saúde, tem uma nutricionista que pode estar orientando, pode estar disponibilizando alguma orientação, ajudando a construir aí esse cardápio, né? Porque a gente sabe também que essa correria da vida da gente aí não é uma coisa muito simples de ser feito, né? De seguir à risca. Mas pode dar algumas dicas que seja fácil da gente seguir, né? Que não prejudique. Sim. E é isso, né? A gente precisa buscar orientação com lugares, né, confiáveis, né, que possam estar nos indicando, porque tem os vídeos na internet, muitos ajudam, mas outros nem sempre são confiáveis, né, para a gente estar buscando. E aí nessa fase também que as pessoas indicam tá fazendo mais exercício para estar se preparando para o parto, né? Aí a gente também convive com escape de xixi, né? Vai espirrar, sai água, porque justamente esse assoalho pélvico está recebendo um peso maior, né, do corpo da criança e se preparando ali para daqui a um tempo parir, né? Então, onde que a gente pode buscar essa orientação da coordenação materno-infantil, né? O que é a coordenação, por exemplo? Quais são os lugares que a gente pode encontrar, além do posto de saúde, né? Mas às vezes alguns postos de saúde não têm tantas alternativas assim. Quais são os outros lugares públicos que a gente pode estar acessando para ter essa terapia integrativa, essa orientação básica nos cuidados com a saúde, cara? Bom, Marielle, a gente não tem especificamente esses pontos de atenção fora das unidades básicas de saúde, né? O que a gente tem são as unidades básicas, os hospitais, né? Tem muitos hospitais que disponibilizam, fazem o atendimento do pré-natal, não todos, alguns. Em Belo Horizonte a gente até tem Sofia, que tem pré-natal, parece que a Santa Casa tem pré-natal, mas eu acho que é alto risco. O Hospital das Clínicas também tem pré-natal mais alto risco, mas geralmente o pré-natal de risco habitual é unidade básica de saúde mesmo. Então, o que eu oriento vocês é procurarem a própria unidade básica de saúde para ver se tem alguma orientação a mais que vocês podem receber. E tem também os ambulatórios dos hospitais universitários, das universidades. Tem algumas universidades que têm ambulatórios e que fazem atendimento a gestantes, atendimento de grupo, tem questão da fisioterapia, né? Que tem os alunos da fisioterapia que geralmente fazem projetos para atendimento de grupo, para atendimento individual das gestantes. Então, esses hospitais, essas universidades que têm ambulatório, onde tem a atuação do próprio estudante, eles costumam trazer também muitas informações, né, que vocês podem procurar. O Hospital das Clínicas tem um ambulatório muito bom, Geni Farias, né, ali atrás do Hospital das Clínicas mesmo, de frente ao Extra, tem um ambulatório lá, eles atendem um pré-natal de alto risco, mas eu acredito que vocês podem procurar a enfermeira que faz o atendimento no ambulatório, responsável pelo ambulatório, e falar, olha, está acontecendo isso, isso. Você tem alguma orientação? Sabe aonde que eu posso buscar? Tem algum grupo aqui que trabalha sobre isso? Então, eu acho que essas buscas a gente não tem um ponto para indicar para vocês. Para te falar assim, olha, lá existe. Mas é uma busca mesmo, porque geralmente isso é ofertado, disponibilizado na própria unidade de saúde, na unidade básica. E essa questão do xixi mesmo que você falou, né? Tem o peso do neném em cima da bexiga, tem a atuação dos hormônios, né? Que vão estar atuando ali na musculatura, para relaxar um pouco essa musculatura. Então, tem uma perda mais fácil mesmo desse xixi. Da agora para frente, às vezes, isso vai acontecer com mais frequência. Então, não ficar apavorado, sempre observar. O que a gente chama muita atenção é o seguinte: mas no final da gravidez, não confundir a perda de líquido amniótico com xixi. Então, o importante é cheirar. Você espirrou e saiu uma quantidade de xixi, se você estiver num lugar que você possa observar, cheirar o paninho. Porque o paninho, o cheiro do líquido amniótico é diferente do cheiro do xixi. Né? O líquido amniótico tem um cheiro forte, parecendo um cheiro de água sanitária.
e a urina sem cheiro de urina, né? Então tem essa diferenciação aí, mas isso é mais para o final da gestação. Mas agora, no segundo trimestre, é mais isso mesmo, é mais algum movimento brusco que faça, acaba escapulindo um pouquinho de xixi mesmo, isso é normal. Tem aqueles exercícios que fortalecem a musculatura, né? Exercício de Kegel, igual a gente fala, quando você está com muita vontade de fazer xixi, aí você começa a fazer xixi prende, começa a fazer xixi prende. Então, esses exercícios fortalecem a musculatura pélvica, ajudam também. Tá? A gente tem conversado como é que a gente pode se organizar para colocar essas demandas que às vezes a gente sente necessidade de ter na unidade básica de saúde, assim, no posto de saúde. No meu bairro, por exemplo, não tem várias coisas que a gente acaba refletindo que são importantes para um pré-natal, né? Igual eu estava achando que eu estava com cólica, outra hora estava achando que eu estava com gases, e aí a gente teve uma roda de conversa sobre enxoval. E as mães trouxeram a proposta do enxoval emocional, para a gente cuidar da nossa cabeça, né? Que o parto também está na cabeça, a gravidez, ao invés de ficar preocupada com esse mundo de consumo, né? Que às vezes não é tão saudável assim da gente cair. Uhum. Então, eu investi numa consulta de fisioterapia pélvica e vi que não era nem gases nem cólica, era o músculo embolado. E aí, para a fisioterapeuta desembolar o músculo, ela não desembolou de uma vez, porque estava tudo muito tenso. Foi desembolando aos pouquinhos, e até mesmo para fazer esse exercício de apertar e soltar, ela falou: cada pessoa tem uma força no seu músculo, é igual uma academia. Tem gente que chega e quer carregar um monte de peso, depois sai tudo destruído porque não teve treinamento, né? Certo. E aí, eu acredito que é importante a gente ter no pré-natal, sabe? Uma fisioterapia pélvica, nem que seja uma avaliação da nossa força muscular e pequenos exercícios que cada pessoa, de acordo com o seu corpo, pode fazer. Essa questão da saúde mental também, a gente teve uma conversa e viu que não tem uma rede, né, especializada na saúde da gestante, uma rede de saúde mental. Então, eu acho que a gente descobrir qual caminho a gente pode colocar isso em forma de documento, né? Olha, estamos gestantes, identificamos que necessitamos desse atendimento, porque é muita desigualdade, assim, né? Hoje, se uma grávida abre uma rede social, um Facebook, um Instagram, ela vai ver maternidades que tem doula, né? Fisioterapeuta pélvica, mas muitas vezes cada consulta dessa não está diante das nossas condições, muitas vezes de Não baixo. é acessível, justamente. Mas eu acho, Marielle, que com essa proposta de vocês, o que pode ser feito? Eu observo muito que o município, a própria Secretaria Municipal de Saúde, ela é acessível a essas questões. Então, assim, vocês estão levando uma proposta que é importante para a gestante e vai ajudar nesse acesso. Né? É uma coisa assim, eu estou demandando o que a gente precisa. Não é? Às vezes, o que vocês estão oferecendo é ótimo, mas a gente ainda precisa de um pouquinho mais, entendeu? E escolas, as universidades, tem muito isso, né? Hoje a gente tem muitas universidades, tanto públicas como privadas, e a gente tem alunos espalhados em várias unidades de saúde. E eu acho que esses alunos contribuem muito com o profissional que está ali no dia a dia, porque o aluno ele traz coisa nova, né? Ele traz informação nova. É o aluno que vai se disponibilizar a fazer uma roda de conversa diferente. É um aluno que vai trazer um tema diferente para estar conversando com a gestante. Então, eu acho que isso aí seria muito interessante se vocês conseguem fazer essa carta, listar essas demandas de vocês e, de repente, procurar uma escola de enfermagem da UFMG, por exemplo, né? Procura o Departamento de Saúde da Mulher lá e fala, olha, a gente nós somos um grupo de gestantes e a gente identificou que a gente tem necessidade disso. Nos postos de saúde onde vocês fazem os estágios, isso não poderia ser feito? Vocês não poderiam abordar esses temas? Eu acho legal, né? Porque geralmente os alunos vão para as unidades básicas e eles fazem uma roda de conversa. Hoje a gente vai discutir sobre métodos contraceptivos. Hoje a gente vai discutir sobre aleitamento materno. Então, hoje a gente vai discutir sobre exercício pélvico. Entendeu? Alguma coisa assim, para os alunos da enfermagem, para os alunos da fisioterapia, para os próprios alunos da medicina. Então, são coisas que os alunos nos ajudam agora, eu estou falando enquanto profissional da ponta,
né? Porque às vezes é aquilo que você falou, aquela correria tanta, tão grande, que às vezes a gente não dá conta, mas quando a gente tem aluno, os alunos propõem coisas novas, propõem coisas diferentes e saem coisas muito interessantes e muito proveitosas para todo mundo, tanto para os profissionais como para os usuários. Eu acho que é uma forma de vocês ajudarem aí a melhorar esse acesso e a oferta dessas informações para as gestantes, sem dúvida. Sim, eu vim conversando com a fisioterapeuta pélvica, que ela se formou pela UFMG. E uma das coisas que a gente chegou num pensamento que é justamente isso, né? Precisava ter um programa, uma política mesmo, de que esses estudantes, por exemplo, tivesse um mapeamento por parte do Estado, né? De quais lugares tem mais vulnerabilidade, mais número de gestantes nos postos de saúde, e aí fazer esse escoamento, né? Essa rede, na verdade, né? Para que a gente tenha acesso, né? Igual a gente chega lá no pré-natal, às vezes escuta o coração, anota o peso no caderno. Mas tem coisas para além que a gente precisa, né? Com Inclusive, a certeza. orientação de assistência social, né? Porque no meu caso, por exemplo, né, que estou desempregada nesse meio tempo, eu fui orientada a excluir a minha MEI, porque senão eu não poderia entrar no programa social. Aí, quando eu fui na Previdência, eu vi que eu podia continuar com a minha MEI, era só comprovar que ela não está tendo entrada de recurso. Então, tem coisas que são da gestante, mas que envolvem assistência social, saúde mental, nutrição, né? E aí, recentemente eu descobri que o Sofia Feldman oferece um espaço, mas ainda tem poucos profissionais, tem uma profissional lá que faz a terapia integrativa, e a gente pode fazer a terapia auricular, por exemplo, Sim, sim. de forma gratuita. Então, encontrar esses lugares, às vezes a gente nem sabe que tem, né? E quando tem, às vezes está muito sobrecarregado e as gravidez de risco são prioridade, né? É verdade. É isso mesmo. Mas eu acho que com essas informações que vocês buscam, é importante levar mesmo para a unidade de saúde, né? Ou mesmo na unidade de saúde que você vai. Você pode perguntar: olha, aqui tem alunos? Tem aluno de alguma? Vocês são campo de estágio para alguma universidade? Ah, sim, a gente é campo de estágio para quê? Ah, para os alunos da fisioterapia da faculdade da UFMG, por exemplo, né? E aí, então, vocês não podiam levar isso para eles, para ver o que eles podem estar ajudando, o que eles podem estar propondo, porque os alunos, tanto os alunos quanto os professores, também eles têm a necessidade dessa demanda, né? Porque às vezes eles precisam ficar lá pensando o que eles vão fazer hoje, mas quando você já tem uma demanda que vem da população, do usuário, para eles responderem, eu penso que fica uma coisa mais acessível e mais fácil, porque de repente eles estão falando de uma coisa que ninguém quer saber. Mas podia estar usando o espaço que está falando de um assunto que não tem muito interesse para um que realmente, de fato, tenha interesse, né? Então, esses espaços, às vezes, eles precisam ser melhor aproveitados. Sim, e às vezes a gente depender também das pessoas do bairro para estar fazendo isso, porque até chegar à consciência desses debates todos, não que não tenha uma consciência, né? Mas às vezes são tantos atravessamentos de violência que a pessoa que mesmo entra no grupo, não faz sentido eu estar aqui, já tive 3 filhos, já estou nessa Sim, condição. Então, às vezes, da gestão e da academia, né, se vem essa parceria para chegar nos bairros, né? Porque nem sempre a gente vai ter uma quantidade grande de pessoas ativas nos bairros para estar solicitando isso, já né? está fazendo isso, é verdade. E eu vi que você tem uma trajetória, né, muito importante, assim, de enfermeira, obstétrica, no Sofia Feldman, amamentação. Dessa caminhada sua, o que você tem para compartilhar com a gente, né, de situações que você teve algum aprendizado com a gestante, ou que você foi encontrando caminhos, né, para que a gente possa ter uma gestação saudável. Da sua experiência, o que você gostaria de compartilhar com a gente também? Não só do segundo trimestre, mas como um todo. Bom, Mariela, eu acho o seguinte: a gente, profissional de saúde, sempre aprende com a gestante. Sempre, né? Porque, assim, cada gestante é uma gestante. Então, cada uma tem a sua particularidade, a sua necessidade, a sua especificidade. O que a gente leva para vocês é um pouco do senso comum, mas a gente aprende muito com vocês. Então, o que eu acho assim, nesse momento, que é um momento bom, é um momento gostoso, não, mas não deixa, não é desvinculado a um momento preocupante, né? Porque você está grávida não é um fantástico mundo de Bob, tem as suas preocupações, né?
tem os seus questionamentos, tem as suas dúvidas, como todo momento tem. Mas, assim, é importante aproveitar o momento, porque ele passa rápido. É importante a gente, hoje, como a gente tem muito acesso à informação, é aquilo que você falou, né? A gente abre a internet, a gente tem 1000 informações, mas a gente tem que saber o que a gente consegue absorver dali. Não dá para absorver tudo. Não, vocês, gestantes, não têm obrigação de absorver tudo, de forma nenhuma. Porque senão acaba deixando a saúde mental da gente sem saúde, né? Porque é muita coisa, é muita informação, e às vezes você lê uma coisa aqui num site, você lê outra informação contraditória no outro, e aí você fala, o que eu faço? Né? Então, o importante é ter o seu profissional de saúde, o seu pré-natalista, seu enfermeiro, seu médico, quem quer que seja, a pessoa que faz o seu acompanhamento, a pessoa que faz o seu acompanhamento vai te dar orientações, né? Você vai discutir essas dúvidas com eles, com os seus profissionais, né? Na minha experiência de enfermeira de ambulatório, era muito interessante porque, assim, tem gestante que você fica com ela 15 minutos no consultório, é isso que você falou. Mede a pressão, mede a barriga, escuta o neném, preenche a caderneta da gestante, orienta, hoje é dia de tomar vacina, vamos pedir exame, isso. Tem alguma dúvida? Ela não te pergunta nada. Em compensação, você tem uma gestante que, quando ela chega, ela fala assim, Carla, hoje eu trouxe uma listinha de coisas para te perguntar. Ótimo, beleza. Por quê? Tem um monte de dúvidas, isso é normal, né? Então, tem gestantes e gestantes. Então, é muito bom quando você chega para o pré-natal, para o seu pré-natalista, com uma lista de perguntas. E não se preocupe, eu vou fazer uma pergunta boba. Nenhuma pergunta é boba. Ela é importante. Se você está perguntando, é porque ela tem o seu valor. Então, não se preocupe, mas eu vou perguntar isso, não, a gente está lá para responder. Pergunte 10 vezes a mesma coisa, se for necessário. E se não entender, fale, eu não entendi. Explica de novo. Isso não é problema nenhum. Em qualquer fase da vida, o profissional ele tem que estar ali para te esclarecer mesmo e te tirar suas dúvidas. Então, quando vocês chegam com uma listinha e fazem um monte de pergunta para a gente fica muito feliz, porque é sinal de que, né, vocês têm confiança no profissional, que as coisas estão sendo esclarecidas, que o pré-natal está indo, está caminhando. Então, isso é muito bom. É uma troca, né? Não é só eu sei e despejo tudo em cima de você, não. A gente vai descobrir junto, vamos fazer junto, que aí fica uma relação de confiança mesmo, e isso se estabelece de uma forma mais tranquila, e vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para os dois lados, tanto para a gente profissional, como para vocês, usuários do sistema. Tá? Mas é sempre muito, muito gostoso aí tá compartilhando e tá discutindo essas questões da gestação com a gestante mesmo, né? Com aquelas dúvidas, isso é sempre muito, muito legal. E sobre a amamentação, Carla, esse é um momento que a gente escuta que é bom passar a bucha vegetal no peito, puxar o bico para ele ficar para fora. O que você tem a dizer sobre essas recomendações que às vezes a gente escuta até dentro da própria casa, né? Olha, na verdade, essas orientações elas mudam muito, né? Então, o que a gente recomenda hoje? Banho normal, não precisa de creme para fortalecer ou para deixar a pele mais sensível, porque isso pode prejudicar a amamentação. Esses exercícios, passar a bucha, estimular o bico do peito, não precisa de fazer nada disso, tá? Porque a gente tem hormônios, quando o bebê nascer, eles vão atuar. Se você observar, a sua areola, ela vai escurecendo durante a gestação. Então, isso é atuação de hormônio para fortalecer a areola, para quando você for amamentar, o neném tem que abocanhar justamente ali, a areola, para não ferir. Se ele abocanha a areola, independente de você ter um bico protruso, que é aquele bico para fora, ou bico invertido, ele vai conseguir amamentar. Tá? O bico invertido dificulta um pouco, mas não impossibilita a amamentação. Não impossibilita. Porque o bico, na verdade, ele é só o guia aonde o neném vai, onde vai estar saindo o leite ali, quando tiver o estímulo. Então, a ausência do bico, quer dizer, o bico para dentro, não vai impedir a amamentação. Vai ser um pouco mais difícil do neném tirar o leite, às vezes ele vai ter que fazer um pouco mais de força, mas não vai impedir que você amamente. E aí, quando chegar no momento de amamentar, você vai pedir ajuda aonde você estiver tendo o seu bebê. Olha, me ajuda a pôr o neném para mamar, né?
Como que eu faço? Como que é o posicionamento? Como que é a pega? Você vai virar o neném, barriga do neném para a sua barriga, abrir bem a boquinha do neném, colocar o neném bem posicionado. Então, tudo isso, quando chegar o momento de amamentar, o profissional, a profissional que estiver te acompanhando, vai te ajudar a fazer isso. Então, nada de bucha, nada de creme, não precisa de nada disso. Antigamente tinha, sim, essas orientações. Expor a mama no sol um pouquinho para fortalecer, né? Mas aí vem aquela questão, e se eu moro numa casa, a hora que eu abro a janela do meu quarto, eu dou de cara com a cozinha do outro? Não dá, né? Então é diferente, porque hoje as nossas casas são assim. Você abre a minha janela, eu enxergo dentro da sua casa, então isso não é mais possível de ser feito. Então, isso são coisas que a gente vai passando para vocês e que vocês vão aprendendo depois que o bebê nascer mesmo. É bom ler sobre isso e ter essa informação? Fantástico, sem problema nenhum. É ótimo. Se tem disponibilidade, tem acesso, faça isso. Mas não precisa de nada de fortalecer. É importante que você conheça a sua mama. Por quê? Tem gestante que tem agonia de pegar na mão. Não tem nervoso. E aí a gente pensa o seguinte: se eu tenho nervoso de pegar na minha mama, como que eu vou pôr um bebê para mamar? Né? Então, é uma questão que precisa ser trabalhada. Então, durante a gestação, né, vai a mama, passando a mão, conhecendo, olha, minha mama aumentou, minha mama está mais pesada, está mais dura, né? Está mais densa, essas coisas é importante a gente reconhecer para diminuir mesmo esse nervoso que às vezes a gestante tem, desse toque na mama, de tudo. Então, isso é importante. Mas isso vai diminuindo com o tempo e na maternidade os profissionais com certeza vão ajudar vocês nessa questão da amamentação. Maravilha, Carla. Acho que tem a ver com controlar a ansiedade também, né? Porque nem teve a criança ainda, já está pensando em como que vai amamentar esse momento também do segundo trimestre, né? Vai chegar no sexto mês. É importante a gente fazer o plano de parto, né? Que é um documento para a gente chegar na maternidade, e que a maternidade também escute as nossas vontades, né? Que o parto humanizado, ele pode ser desde um parto normal, natural, até a cesariana, pelo que eu estou entendendo. Então, esse documento do plano de parto, eu fui na exposição Sentidos do Nascer final de semana, e a coordenadora do Banco de Leite até do Sofia, ela nos disse, né, para não nos preparar para o parto normal, para o parto natural, mas nos preparar para o Para o nascimento. parto, isso. Porque às vezes a gente está imaginando tudo numa situação e não vai se preparar caso venha algum imprevisto, né? E é importante construir esse documento, mas também sabendo que a gente precisa estar abertas, né? A todas as variáveis que vão acontecer nesse meio tempo, né? Isso é importantíssimo, né, Mariela? Eu acho que você vai ter até aí um dia que tem uma roda de conversa sobre o plano de parto, né, que é mais no finalzinho. Isso é muito importante, né? Eu construo o que eu quero, mas eu preciso estar aberta às outras possibilidades, né? Então, eu queria muito um parto na água, por exemplo. Ah, mas o meu neném eliminou mecônio, sei lá, por algum outro motivo não dá para ser na água. Então, eu preciso estar aberto a isso. E não fazer dessa questão de meu desejo não foi atendido de um terror. Não, o importante, no final, o que é importante? Mãe e bebê bem, né? A gente precisa de trabalhar, de colaborar, é isso mesmo que ela te falou. A gente precisa de preparar para o nascimento. Estou trabalhando, estou me preparando para um parto normal. Mas, caso esse parto normal não aconteça da forma que eu quero, o que eu posso tirar de proveito disso? Ah, você não pode ganhar o neném na água, mas você pode ficar dentro da banheira até a hora de nascer. Você pode ficar debaixo do chuveiro até o momento de nascer, entendeu? Aberta às outras opções, porque senão a gente se frustra e aí a gente traz aquele momento que deixa de ser um momento prazeroso para ser um momento frustrante. Isso não é legal. Então, assim, construir o plano de parto é importante. É importante que eu, enquanto profissional que vou te atender no momento do parto, saiba do que você quer, de quais são os seus desejos, do que você não quer, o que você não gostaria que acontecesse, mas pode ser que você escreva alguma coisa lá que você não queria. Eu vou falar assim para você: ô Marielle, você me disse aqui nesse momento que você não quer, mas a gente vai precisar de fazer isso, por isso, isso, isso e isso. Entendeu? Então, eu acho que tudo que é conversado, tudo que é explicado, é importante. Né? Então, eu falar para você que não vai dar para o seu neném nascer na água por causa disso e disso, apesar de você querer imensamente que o seu neném nasça na água,
não vai ser possível por N motivos. Esclarecer para você, conversar com você, né? Então, o plano de parto ele é importante, sim, mas a gente também precisa de estar aberto a novas possibilidades, ok? E só para a gente ir fechando, né, com ponto e vírgula, né, porque ponto final nunca tem, esse momento é quando a gente descobre o sexo do bebê também, né? O segundo trimestre. E tem a ver com isso que a gente está falando do parto, né? Porque às vezes alguém da família, ou a própria gestante, ou o genitor, quer que nasça a criança daquele sexo, né? E aqui, por exemplo, aqui em casa, eu decidi não saber. Então, quando eu vou lá fazer ultrassom, já digo, por favor, não Não faz. quero que venha com saúde e que eu descubra na hora do parto, justamente para evitar, né? E aí é uma oportunidade que às vezes a gente está tendo de falar assim, mas e se for menina? Se for menina, vai poder jogar futebol, correr, se for menino, vai poder brincar de boneca, panelinha, para justamente ser um homem, né, que saiba cozinhar, trocar uma Isso fralda, mesmo. né, uma mulher independente que possa dirigir o próprio carro. Vem essa pressão, né, de descobrir o sexo, das vezes um pai que espera um sexo tal, ou uma mãe, ou uma avó, uma tia, de alguém querer colocar o nome na criança que nem respeita a vontade da mãe, nem do próprio bebê, né, porque é importante conversar com a barriga também para saber. Então, queria ouvir as suas considerações, né, sobre o que a gente conversou, uma palavra final. E te agradecer demais, assim. Com certeza a gente vai multiplicar essa roda. Estou pensando em continuar aqui no posto de saúde, né? A fazer alguns momentos assim, porque uma vez gestante, né? A gente sempre vai ter a experiência que é mínima, mas também pode contribuir com algum lugar, né? É isso mesmo, Marielle. Eu acho assim, é muito importante mesmo esse momento, né? Essa descoberta do sexo é uma coisa que é de um tempo para cá, né? As nossas mães não sabiam qual era o nosso sexo, né? E nem por isso nós deixamos de ser amadas, porque não éramos o sexo que elas esperavam. Então, eu acho o seguinte, como a gente hoje, a gente vive numa sociedade muito, não é muito curiosa, muito ansiosa, né? A gente tem que ter tudo programado, tem que estar tudo pronto, porque eu preciso saber o sexo do neném, porque eu preciso comprar as roupas, eu preciso preparar o quarto de acordo com o sexo. Você precisa se preparar para o nascimento. E que essa criança venha com saúde, independente do sexo que ela tem. Se for um menino, se for uma menina, precisa ser amado, querido, da mesma forma, né? Porque é um ser que está chegando ali. Então, eu acho que essa questão, essa ansiedade mesmo de saber qual é o sexo do neném, isso é uma coisa da gente, é uma coisa que a gente quer saber para a gente poder se preparar, para a gente poder comprar um enxoval de acordo com o sexo do bebê, essas coisas. Então, eu acho assim que isso é uma coisa de cada pessoa. Eu acho que isso não deveria ser o mais importante do que a saúde do seu filho ou da sua filha, né? Eu acho que o que mais, o que é isso que você falou. Eu não quero saber o sexo. O importante é que venha com saúde, independente do sexo. Mas o meu companheiro quer um menino. Mas e você, né? O que você, enquanto mãe, acha que é? Você acha que é um menino? Ótimo, parabéns. Mas já vai conversando com ele. Olha, e se não for um menino? Né? E se vier uma menina? A gente precisa de amar essa menina do mesmo jeito. Mas eu não vou poder jogar bola. Qual é o problema de você jogar bola com a menina? Né? Tem todas essas questões. Então, hoje a gente tem muito essa possibilidade de fazer ultrassom, de querer descobrir o que é, para se preparar. Mas o importante é que a gente se prepare para receber esse ser que vai chegar. Né? Com todo o amor que a gente possa dar, com tudo que a gente possa disponibilizar para ele, independente se for uma menina ou se for um menino. Ensinar para ele tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente considera que é importante, os nossos valores, independente do que seja. Então, isso é importante. E aí eu queria aproveitar para parabenizar você aí pela sua iniciativa. Eu acho que é muito boa, fantástico isso, né? De estar conversando, de estar reunindo aí um grupo de mulheres para estar discutindo sobre isso, sobre essa gravidez, sobre os acessos e os não acessos, né? O que vocês conseguem ter, as dificuldades que vocês conseguem, porque às vezes uma, né, teve essa dificuldade, mas a outra conseguiu contornar, e aí essa troca de experiência, ela é muito válida, igual você disse, né? Uma vez gestantes, a gente sempre vai ter uma palavra diferente para dar para uma vizinha, para uma amiga, para uma gestante, porque a gente já passou por aquilo. Então, essa
esse compartilhamento, essa colaboração, ela sempre vai existir. Isso é muito bom. Parabéns. Sensacional, Carla. A gente que agradece, né? E essa questão da palavra é muito importante mesmo, né? Que às vezes a gestante tem uma criança mais quietinha na barriga, que não mexe tanto, aí já vem outra e fala: Nossa, mas seu filho não mexeu até hoje, sua filha, acho que ela tem algum problema, né? Então você já coloca uma paranoia desnecessária na cabeça de alguém, né? Sendo que pode Justamente. contribuir e não destruir. Uma coisa, Marielle, que eu acho muito interessante são as experiências positivas. Quem tem experiência negativa, conta, sem você perguntar. Agora, quem tem experiência positiva, guarda para si. Então, a gente precisa de compartilhar as nossas experiências positivas, né? Porque elas são tão ou mais importantes do que as experiências negativas. Então, acho que a gente tem que aprender. A gente costuma contar só o que não deu certo. O que deu certo, a gente não conta para ninguém. E é tão importante a gente contar o que deu certo, né? Então, eu acho que esse compartilhar aí também é muito importante. Então, isso que vocês estão fazendo é importante. Tá bom? Sim, um abraço. Obrigada, Carla. De nada, abraço para vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau.